Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. Atualidades Pampa chegando aí na sua casa. Onde quer que você esteja, em qualquer canto do estado do Rio Grande do Sul, o Atualidades Pampa está chegando com as informações, com os questionamentos, com a sua participação, através do nosso atualidades@pampa.com.br ou através do nosso WhatsApp, 999-777-001, certo? Não tem como esquecer. Nós falamos ontem aqui no programa do evento todo que vai acontecer no viaduto da Borges e também nas imediações, no centro da cidade, neste final de semana. E esta ação é uma das ações do plano que já foi lançado lá uns 3 meses atrás pela Prefeitura de Porto Alegre, porque tem uma série de outras ações, como, por exemplo, dos moradores de rua, que as pessoas estão perguntando. Alguém disse assim, vocês falaram ontem que o viaduto foi desocupado, que não sei o que e tal, mas para onde vão essas pessoas? Como faz parte deste projeto, desse plano, que é bem maior do que isso, alguns desses moradores de rua, não estou dizendo que são aqueles, vão passar a ocupar as casas que são subsidiadas pela Prefeitura. Nós vamos falar com mais detalhes sobre isso daqui a pouquinho, porque tem uma série de itens, tem qualidade de abordagem, que foi aí que deu choque, sem dúvida alguma, foi aí que deu o choque entre o pessoal da FASC, né, do município, com a Brigada Militar, da ação que eles fizeram, que tiraram as pessoas da rua, então, enfim. Então, assim, esse é um dos assuntos que nós vamos falar no nosso programa de hoje, que está começando exatamente neste momento, Marne Barcelos. Hoje... O que tu acha dessa ação da Prefeitura e de todos esses... Bom, a Prefeitura de Tu que é frequentador assíduo do centro da cidade, já não era sem tempo, né, Marne? Hoje eu estava no centro da cidade, estava conversando com determinadas pessoas que andam, que circulam pelo centro da cidade. E eu encontro muitas pessoas que assistem esse programa, que ouvem a Rádio Pampa, e a gente sempre, todas as pessoas que vêm falar, eu trato com muito carinho, como é normal tratar as pessoas com carinho, principalmente que a gente entra na casa delas todos os dias, isso é de suma importância. O centro de Porto Alegre é abandonado há muitos anos, o centro de Porto Alegre é referência hoje de bandidos, de ladrões, né, que é isso que se vê, aquelas pessoas depauperadas, verdadeiros zumbis andando no centro de Porto Alegre. Tudo que for feito para melhorar o centro de Porto Alegre, o cais, a criação de novos restaurantes, bares e tudo, eu acho importante. Mas primeiro nós temos que fazer uma limpeza moral, mas principalmente uma limpeza no chão do centro de Porto Alegre. É verdade, mas eles estão fazendo isso. O shopping chão na Rua da Praia, você não consegue caminhar na Rua da Praia. Eu pisei em cima de um carrinho. Mas tu viste que as ações são assim, elas não se mantêm muito tempo, né, Marne? Lembra que eles fizeram, eu ainda brinquei com o secretário Leandro, eu disse, secretário, eu já passei lá, o pessoalzinho já está voltando para a Rua dos Andradas, enfim. Mas foi bom tu falar sobre a criminalidade no centro da cidade, porque essa foi uma das justificativas da própria Brigada Militar, que o que eles fizeram foi uma ação não com os moradores de rua, mas sim com os criminosos que circulavam pelo centro. Olha aí, as coisas já estão bem mais... Já está limpo, né? Tá toda essa parte do viaduto. Por quê? Porque neste sábado, então, temos food trucks, temos uma série de atrações que foi que se falou ontem. Coisa que foi criticada bem pouco tempo atrás. Mas tu sabe, eu lembrei, depois que eu falei sobre isso ontem, conversando com uma das pessoas que fez esse plano, da equipe desse plano que está sendo executado aos poucos, ela me disse exatamente isso. Magda, ela não apresentou um plano, sabe? O que vamos fazer aqui, o que vamos fazer ali. Então, essa coisa que eles vão acionar agora nesse evento... Não estava no papel. Não estava no papel ainda. Coisa mais entendeu? Antiga. Não estava no papel, não tinham falado com o prefeito. Se não fala com o prefeito, E vendo essas colunas do viaduto, eu me lembro dessa imagem num LP do Nelson Gonçalves.
Opa! Do velho Nelson Gonçalves, maior boêmio gaúcho de Santana do Livramento, que fez a capa de um disco da RCA Victor com o fundo, né, num dia de inverno, com o capote. Eu tinha esse disco até bem pouco tempo atrás. Você vê como é tradicional esse ponto de Porto Alegre, a Avenida Borges de Medeiros, desse gaúcho Borges de Medeiros. Pode falar, por favor, doutor Ruschel. Eu queria dar um depoimento. Eu muito seguido vou ao AB, até por atividade profissional, e fazia, quando ia ao centro, fazer até uns preitos de saudade, porque tenho minha vida toda ligada ao centro, fazia esse trajeto a pé. Ali no centro, né? Por mais de 20 anos. Eu fazia aquele trajeto a pé e era uma mistura, né, de medo de um assalto com o grau de miserabilidade que tu presenciava ali. Então a gente devolve um pouco à cidade, devolve aos transeuntes que se obrigam a passar ali diariamente, devolve um pouco de qualidade, um pouco de expectativa de que algo possa ser feito. Só que eu sou do tempo, e lembrando muito bem o Mário quando ele disse assim, teve escritório no centro, tive por mais de 20 anos, e eu lá estava quando se fez a Rua 24 Horas e se teve tanta esperança como se tem agora. Quando se criou, vinha importado, o modelo vinha importado de Curitiba, mas o que é bom pode se copiar, não tem problema, se deve copiar, né? Então foi a inauguração, se tinha uma expectativa de que o centro, se pudesse sair à noite para jantar, se pudesse circular, que algumas lojas começassem a abrir. Senhores, eu não convido ninguém que compareça. Nunca foi. Isso é uma coisa que nunca foi verdadeira, nunca pôde ser feita, porque nós não temos segurança. Não adianta, né, Roberto? E é lamentável porque o centro da cidade, além de tudo, ao ser revitalizado, ele favorece que as pessoas tenham contato com prédios públicos, prédios históricos, que conta a história da nossa cidade. Que por mais que a gente vá estudar, por mais que a gente circule rapidamente, o interessante é a gente poder conviver nesses espaços, respirar a história. Quando a gente viaja para países aonde, na Europa, né, nós temos acesso a espaços públicos aonde está tão especial, existe toda uma preocupação em se manter, né, esses espaços o mais revitalizado possível, mas preservando a sua história, mantendo aquelas tradições. Então é interessante nós conseguirmos fazer esse movimento, tomara que dê certo, e isso depende muito de todos nós. Se nós prestigiarmos e fizermos uma pressão positiva, certamente isso vai vingar. O problema da Rua 24 Horas era o mesmo do falta de segurança. Sem segurança não tem como é o centro da cidade. Hoje o nosso WhatsApp está com Alice. E temos Alice já tem recado. Já estreou recado, dona Alice. Boa noite. Apenas foram retirados sem resolver o problema. A praça logo abaixo está tomada pelos mesmos. Só trocaram de lugar. É verdade, exatamente. Até porque, quando eu falei no plano da prefeitura, que eu falei sobre o fato das moradias, na verdade, as pessoas tiveram que se inscrever e são só 15 moradias agora nesse primeiro momento, né? E não são as pessoas que saíram do viaduto, obviamente. São pessoas que já estavam inscritas, já estavam aguardando isso há mais tempo, né, Gustavo Vitorino? Tá tão quietinho, tá rezando? Não, eu quero dar uma informação que vai mudar a vida de vocês. Ai, que maravilha. Então, olha ali para aquela câmera lá e fala. A gravata da doutora Ayrton Ruschel não fala português. O que é? A gravata da doutora Ayrton Ruschel não fala português. Bullying às 7h15 da Ela noite. é bem baratinha, o cara é a passagem até Roma. Um bullying às 7h15 Porque da noite. ela Vamos parar de dar horário, que não interessa horário para ninguém. Não interessa horário para ninguém. A qualquer hora nós estamos aqui. Tem rabicho. Fiquei curiosa. Não, tem rabicho. Seu Mani, eu que lhe defendo das agressões que o senhor sofre, doutor Vitorino. Eu que lhe defendo sempre. Hoje é sexta-feira, bonitão, é dia de maldade. Hoje é dia de maldade. O que é isso, bonito? O que é esse dia de maldade? Do que se trata? Dia de maldade. Pra quem não é sério. O que pra quem não acontece? tá sob o manto do matrimônio. Vocês estão estragando o programa dos outros, né? É verdade. Porque agora quem ia fazer programa já não vai poder mais fazer. Porque é dia da maldade, noite da maldade. O senhor Ruschel me lembra muito de Marilyn Monroe. Pô, bom, já chamaram ele de tudo agora de Marilyn Monroe, Por causa da franja.
Ah, não, para um pouquinho. Não, para um pouquinho. Caco Antibes. Eu já tolerei o Caco Antibes. Caco Antibes, Príncipe Submarino, Pimentinha. Tem Bom, Príncipe Submarino. Ike Batista. Antes da Lava Jato. Enquanto desconfiavam que era, antes da Lava Jato. desconfiavam que era peruca. Quando desconfiavam que era peruca, eu fui comparado com... O Mari acha o Russo parecido com a Marilyn Monroe. Quando o Chicão botar a bundinha, eu fico mais... Parou, Gustavo Torino. Eu não queria falar no Metacril do Chicão. Eu não queria falar. Não posso responder para um cara que faz uma ovação à sexta-feira. A sexta-feira é coisa do CPF. Qual é a diferença do CPF do pop? O cara top, que nem eu, todo dia é sexta, todo dia é Réveillon, todo dia... isso aí. Todo dia é banheiro de hidromassagem, todo dia é legal. Agora, o nada a ver, não. Ai, chegou a sexta, vou sair. É CPF, vai pra fila, vai. E hoje é o dia da cerveja, hein? Não fica. Cerveja é coisa nada a ver. Não, mas hoje é o dia da cerveja. Hoje é o dia da cerveja. Quem inventou isso? Onde foi inventado isso? A cerveja tem 11 mil anos. 11 mil anos a cerveja. Pra ver quantos anos nós perdemos, Gustavo Torino. O tempo que a gente Quanto tempo a gente perdeu? Alemã, belga e americana. São as melhores do mundo. A americana é porcaria. Agora, mas como é que o senhor vai concordar com alguma coisa que eu digo? Mas é que é um xixizão. Eu conheço essas três. Cerveja é minha praia. Trash, esse aqui. Eu pediria ajuda aos universitários, leia-se produção e coisa assim, porque o Gustavo Torino, se em 10 minutos de programa já está fazendo isso, daqui 30 minutos eu tenho medo. Não sei se eu vou conseguir controlar. Não viu ainda? Bom, é o seguinte... Nem quero ver, né? Porque essa coisa, a propaganda enganosa da cadeia. É uma eterna rixa, uma eterna rivalidade. É uma eterna rivalidade a alemães e belgas, quem faz a melhor cerveja. A Bélgica, apesar de ser um país minúsculo... 30 mil quilômetros quadrados. Ela tem a maior concentração de cervejarias do mundo, a Bélgica. É impressionante. Tem mais cervejarias na Bélgica que em território americano. Só tem um lugar que tem mais, Gustavo. Eu já estive na tua residência. Não, ele tem uma coleção de cerveja. Por isso que ele é especialista. Ele tem o seu acervo. Mas ele não tem as belgas que eu tenho na minha casa. Ah, bem, aí na sua casa ainda não. Que horas? Não, tu já me deu bolo ontem. Na sua casa ainda não tive me convite. Deu bolo ontem. Não tem como que só o Vitorino que recebe esse convite aí. Eu não convidei ninguém. Eu disse que ele não tem a cerveja que eu tenho na minha casa. Nenhuma notícia até agora. Aviso, se alguém tiver cerveja de qualidade, não me convide, porque eu vou tomar. Ele vai tomar todinhas, não vai deixar absolutamente nada. Eu vou tomar. O nosso grande amigo Jefferson Fristenau. Certa vez nos convidou, eu e o doutor Ayrton Russo, para fazer um show num evento na casa dele, coisa e tal, né? Era aniversário. E ele caiu na besteira de colocar um uísque 24 anos na nossa frente. Foi a última vez que ele viu a garrafa. Mas pelo menos com o líquido dele. Encontrou a garrafa depois. Me admira o Jefferson, que é um homem inteligente, dá um uísque 24 anos para esses guri que tomam qualquer porcaria. Ácido sulfúrico. Mas ele é um homem muito inteligente, nunca mais repetiu o ato. Ele fez vários aniversários depois daquele. Vamos às notícias, doutor Russo? Eu tenho, dona Maria. Então, por favor, leia. E eu as tenho. Eu as tenho, lógico. O Walmart foi condenado em R$1 milhão. Olha, o valor não é pouco. Não. O Walmart foi em R$1 milhão. Pela Justiça do Trabalho, vamos chamar assim da Justiça do Trabalho, depois a gente vai entrar tecnicamente na matéria. Na verdade, já haviam 8 condenações do Walmart sobre essa matéria e a Justiça, então, entendeu que eles não estavam fazendo uma campanha, não estavam enfrentando o tema, eles estavam desconsiderando a importância de um tema que hoje passa por todos nós, que é o assédio sexual. Então, ele recebeu esta condenação, uma condenação que já transitou em julgado, e a sentença lhe determinou algumas coisas. Criar planos de aprimoramento, criar mecanismos para que aquela pessoa possa denunciar sem se sentir constrangido ou arriscar seu emprego para fazer essa denúncia, né? E então, o tema, ele é muito recorrente, porque ele não é o Walmart, é porque veio a condenação agora, mas nós que vivemos na sociedade, nós que vivemos nessa relação homem e mulher, sabemos que isso é muito corriqueiro, isso é muito... O homem usa o seu poder de mando para, às vezes, assediar jovens moças. Mas tem casos de mulher também. São poucos, mas tem casos de mulheres também. Nesse caso do Walmart, eu faço uma observação. Eu tive, por coincidência, acesso a um desses processos, onde um colega pediu uma avaliação. E o que eu posso comentar a título de colaboração
aos empresários, né? Aos gerentes, quem está aí nos escutando e que tem algum poder administrativo e de mando. O principal e que realmente instigou o Ministério Público do Trabalho, pela minha visão como advogada trabalhista, eu percebi que foi justamente essa insistência da empresa em não retirar do seu corpo de funcionários algumas poucas pessoas que tinham grande poder e que estavam realmente assediando sexualmente. Então, assim, eu acho que é muito importante as empresas tomarem esse cuidado e, principalmente, assim, não levarem em conta que é uma ação, é duas. Realmente foi ótima. Foi bem importante esse posicionamento do Ministério Público do Trabalho, eles estão de parabéns, porque realmente é só no bolso, muitas vezes, que o empresário acorda, né? É uma situação delicada. Tem que ter muito cuidado. A prova, nesses casos, é muito importante. Por quê? Porque, sim, nós temos que ter o bom senso de imaginar que também pode haver casos em que há mentiras, em que há distorções, em que, às vezes, se vale das condições para contar uma história que não é verídica. Nesse caso em especial, a situação era bem delicada, realmente eram vários casos e chamou a atenção que uma empresa no porte desta que nós estamos agora tratando se submeta a esse negligencie uma coisa que é tão importante. É fundamental. Negligência. E a matéria não se esgotou ali. Ela vai receber uma condenação por 50 mil por reincidência agora, porque, como disse, né, tem que ser proporcional. Mas dá para recorrer ainda, porque né? uma empresa deste tamanho, tu dá uma condenação de 8 mil, 10 mil, 20 mil, não faz nada. Então, exatamente. Por isso, esse dinheiro não vai para o fundo do amparo do trabalhador, nem vai para as causas em si, vai ser um dinheiro que vai ser para financiar. O que eu assisti, desculpa te interromper, o que eu assisti e que é muito tocante, inclusive como mulher, é que num dos casos eu estava presente na audiência e eu pude verificar a dor emocional de uma funcionária que realmente precisou de ajuda psicológica intensa. Demorou muito tempo para ela se encorajar a denunciar, porque ela tinha culpa, ela se sentia assim constrangida. Primeiro, assim, o que é que eu fiz para estar recebendo esse tipo de assédio? Então, é uma situação muito delicada. Mas eu volto a dizer, tem que ter bom senso e cuidado, né? E isso aí que vem. Os recursos humanos das empresas estão aí para fazer esse trabalho. É muito importante a ouvidoria. Eu acho que aí vem um trabalho do pré-contencioso que hoje é muito importante e que a Justiça do Trabalho, com a nova legislação trabalhista, merece esse olhar, assim. O pré-contencioso que a gente fala tecnicamente Já que você viu o processo, deixa eu fazer uma perguntinha para você. Houve inversão do ônus da prova? Ou foram apresentadas provas desse assédio? Na verdade, assim, como existem várias ações... São dezenas. São dezenas. Cada caso é um caso. Eu não advoguei para essas ações. Mas essa que você viu prova? Sim, eu vi prova robusta. Que tipo de prova? Porque eu vou ser bem sincera, assim, eu tenho um olhar, primeiro, como... Não, que tipo de prova, Roberta? Estou te interrogando. Eu prefiro declinar dessas informações, porque se precisar de um advogado para te defender do teu interrogatório, sabe por quê? Eu vou ser bem sincera. É um assunto que realmente foi constrangedor, tá? Se trata de assédio sexual. Estamos num horário que eu prefiro declinar nesse momento. Mas olha bem, eu estou pedindo só o tipo de prova. São provas robustas, eu posso garantir, a ponto de que o Ministério Público do Trabalho se antenou, vários advogados... Gravações? Não só gravações. Não, porque assim, vamos lá, conversa de Facebook, conversa de WhatsApp... Não se tratou, porque a gente monta isso, você sabe, não, né? Na verdade, tem aplicativos que você monta a conversa com quem você quer em 5 minutos. Sim, o que eu gostaria só de trazer é que justamente pelo tipo do trabalho que essas funcionárias estavam exercendo, do cargo que esse cidadão estava exercendo e da dinâmica do dia a dia da empresa, a prova era robusta. Então, eu posso garantir que não se trata nada de virtual, nada de algo... Era um cidadão? O que eu via
foi de um cidadão. Essa é a causa dela. Mas são 8 cidades. É isso que eu queria levantar a questão. Porém, assim, mas aí que são vem. dezenas de casos nos últimos 2 E eu volto a dizer, eu tô chamando a atenção porque a área trabalhista é minha área e casualmente. Roberta, olha o que eu quero dizer é o seguinte, que esse profissional, ele atuava em várias regiões. Né? Então, assim, eu não vi os demais processos. O processo que eu tive a oportunidade de estudar e dar um parecer era um profissional que, casualmente, eu não sabia das outras ações. Tá, mas ele circulava justamente esse é o responsável por várias outras ações? Sim, pode ser. Um que provocou dezenas? Não sei. Aí é que tá. É isso que porque, eu não posso te dizer. Eu vou ser honesto para vocês. Essa sentença tá com um cheiro muito ruim. Não, eu divido. Tá com cheiro muito ruim. Eu tenho minhas desconfianças. Desculpe, Roberta, você é uma advogada trabalhista, mas eu vou ser sincero. Eu tenho minhas seríssimas restrições em relação à Justiça do Trabalho e em relação ao Ministério Público do Trabalho. Não, então assim. Eu tenho restrições, muitas restrições. Eu só vou pedir assim que a gente feche isso, porque é muito teórico esse nosso papo. Acho que a gente não está acrescentando nada. Dezenas de ações de uma mesma sentença, com as mesmas características, tem cheiro ruim nisso. Tá bom, então um acha que tem cheiro ruim, a outra acha que não tem cheiro ruim, então vamos mudar de assunto. E nem sabia que era só perfume. Eu também não sabia que era perfume. E tu tá num vermelhão? Eu sou vermelho. Tu tá com vergonha do que nós estamos falando? Não sei, diz que eu sou meio comunista, né? Por isso que eu tô vermelho. Vermelhão. Te xingaram hoje na rádio de manhã? De novo? Por que te xingaram? Qualquer coisa que eu falei, eu sou aqui. Aí é demais. Chicão Tofani. Eu sou maravilhoso, porque deve ser tanta coisa. Sexta-feira, nós estávamos falando... O Chicão é a mesma coisa. Sexta-feira, segunda, todo dia é sexta. O Chicão já foi assediado. Esse assédio, eu não lembro, eu acho um grande besterol isso aí na minha cabeça. É uma coisa, todo mundo é assediado, então tu vai... Tu já foi assediado ou não foi, Chicão? No trabalho, na rua, caminhando. Só que ele gostou. Agora eu vou ver, tá advogado. Ele gostou, levou pra casa. A advogada me assediou, o advogado, isso é uma besteira que você falou aí. É só que ele foi assediado e gostou e levou pra casa. Todo mundo quer ser assediado, tudo areia. Agora, dona Magda, hoje no mundo do esporte, aconteceu uma grande surpresa, na Fórmula 1 principalmente. Daniel Ricciardo, um dos grandes pilotos da Fórmula 1 da Red Bull, assinou um contrato com a Renault. Olha, a Red Bull na Fórmula 1 é a terceira maior equipe do mundo, perdendo apenas para Ferrari e Mercedes. Isso aí é uma jogada que mais ou menos espera-se que a Renault venha com um mega investimento para 2019, já que ela não vai mais fornecer o motor para a Red Bull e vai ser o motor Renault oficial. E a Red Bull vai correr com o motor Aston Martin. Essa foi uma notícia. E a segunda notícia é uma notícia que pouca gente acreditava. No atual momento, Cristiano Ronaldo é maior que o Real Madrid. Eles são dali. É verdade, o Real Madrid se desestabilizou total. O jogador não joga mais, o outro, o técnico não se entende, o jogador não volta de férias, o Modric foi o grande sinal da Copa do Mundo, quer sair. O Cristiano Ronaldo mostrou que o nome dele está acima do Real Madrid no momento. Vale mais, que, na verdade, Chicão, impressionante, a saída do CristianoRonaldo determinou um fim de ciclo. E todos os times, ciclos virtuosos, e não é por nada que ele é tricampeão mundial e tricampeão mundial em sequência, né? Por isso que ele é tri. Mas ele tem mais títulos mundiais. Mas no momento, exatamente, Emane, é isso que nós estamos dizendo. Quando termina um ciclo virtuoso, todo mundo quer pular da barca, porque sabe que até arrumar-se, não adianta só contratar, até arrumar-se tecnicamente, taticamente, demora muito. E aí a torcida é muito cobrada, porque é cobrada porque acostumou a ganhar. Então é difícil. Então tá saindo todo mundo, Chicão tem toda a razão. E sabe, nobre advogado. Falando sobre o Cristiano Ronaldo, eu de futebol realmente não entendo nada, mas eu lembro muito da história do Cristiano Ronaldo, que me chamou muita atenção, que a mãe dele conta, que é constrangedor, mas ela realmente afirma isso, que ela tentou muitas vezes abortá-lo quando descobriu que estava grávida dele. E hoje o Supremo Tribunal Federal está falando sobre essa questão da criminalização ou descriminalização do aborto, né? Então, vejam como é interessante. A Rosa Weber é relatora da matéria e ela diz que esse assunto tem que ser decidido pelo STF. Só que nós temos um problema aí para decidir sobre o aborto, que é quando, afinal, inicia a vida. A lei fala da fecundação. Ainda isso, né? Quando? Nem a ciência sabe ainda. É verdade. Isso é real. A ciência ainda não sabe. Porque, afinal, o espermatozoide, quando fecunda o óvulo, é naquele momento, mas naquele momento não tem produção de enzimas ainda.
e a ciência entende que são necessárias as enzimas para identificar o início da vida. Aí, sabe, a gente tem a legislação, né? O doutor Ruschel sabe, civilista. Então, os a favor, os contra, enfim. É um tema extremamente polêmico. A discussão vai um pouquinho além. A discussão vai um pouquinho além. Vai muito além. Ela entra fazendo a interpretação do Código Penal, que é de 1940, com a legislação e a jurisprudência atual. Eu só acho, eu não me apaixonaria pelo tema agora, porque a gente acompanhou a anencefalia, é isso, Dona Maria? Anencefalia. 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 Ela começou em 2004 a ser discutida no STF e foi julgada em 2014 ou 2015. Então demorou 14 anos. Esse tema começou agora a discussão. Então, eu estava vendo todas as teses, todas as associações que vão participar do julgamento. Eu acho que o tema até vingar alguma coisa positiva, talvez não estejamos mais aqui. Olha aqui, ó, antes de passar para... Não sei, tu quer falar sobre isso ainda? Não, eu acho que é um assunto muito delicado para ser falado. Eu também acho que o Ruschel... Qualquer opinião que você dê... Acho que o Ruschel... Eu acho que talvez eu tenha sido, eu e a Carla, que não está presente hoje, talvez tenham sido os únicos dois que firmaram posição. A Carla firmou posição favorável e eu firmei posição contra. Não, eu firmei a favor também, Gustavo. Você é a favor também? Então nós temos aqui... Estamos falando de aborto, né? Eu fui xingado de tudo. A gente é. Eu realmente sou contra, entendo quem precisa fazer. Eu acho que é uma situação muito delicada, extremamente sensível. Acho que nós temos que pensar muito em fazer políticas de prevenção à gravidez e a tomar consciência, né? Mas realmente eu jamais faria. Bom, Magda, olha aqui, recebi, quero mandar abraços e beijos para o senhor Nestor Fux e toda a sua família, que assiste o nosso programa, são nossos fãs de carteirinha, não perdem nunca, nos adoram, então um beijo, um abraço, muito obrigada ao seu Nestor Fux e toda a sua família que nos assiste. Eles não esclareceram se são parentes do nosso Nestor Fux, nosso ministro? Raposo em alemão. Mas o ministro não é Raposo em alemão também? Não, é Fux, é F-U-X. Aí é Fux. É Fux. Esse é CK. Fux. É de outra origem. É bom esse Marley. É bom esse Marley. A gente falou em cerveja. Então, vamos lá nos falou em cerveja aqui, esquecemos de fazer o convite, que amanhã é sábado, dia de maldade, feijoada do Chalé da Praça 15. Acho que amanhã eu vou. Amanhã eu tô nessa. Chalé da Praça 15 amanhã com cervejinha. Vou dar prejuízo amanhã. O senhor tá me imitando hoje? Vem de camisa e casaco preto também? Sabe o que ele tá querendo passar por ti? Eu acho que é isso. Quem por cento? Quem por cento passar por ti? Você quer ser meu sócio? Alice pega e sai falando, que senão daqui a pouco Temos um recado da Gabriela Messias. Boa noite. Gostaria de uma opinião de vocês referente ao pedido de socorro do presidente da CAPES sobre o corte orçamentário do governo Temer em muitos setores importantes. Um abraço a todos da bancada, adoro assistir vocês. Quem vai falar? Tu, Gustavo? Eu vou falar mal. Fale o que você acha. Se é para ter elogio, ela quer opinião. Ela quer opinião. Assim, olha, viu? Você essa coisa de dinheiro para pesquisa tem que passar um filtro, como estão passando no INSS, nos auxílios, né? Tem que passar um filtro. Porque o que tem de panelinha nas universidades federais consumindo esse dinheiro com coisa nenhuma, com pesquisa nenhuma, e a maior prova disso é que a pesquisa científica brasileira, ela é, no mínimo, medíocre, no mínimo. Porque eu não lembro de prêmio internacional, de grande descoberta na área de medicina, Vitorino, se não houver um começo, não adianta nada, meu amigo. Sim, mas dinheiro tem. Tem dinheiro, só que o dinheiro sai pelo ralo. Aí eles querem mais dinheiro agora. Pra quê? Pra sair pelo ralo também? Então, assim, o pente fino que estão passando no INSS, nos aposentados, nos auxílios doença, passem também nas universidades federais, porque as contas do governo estão aí para aprovar. Nenhum país da América Latina investe proporcionalmente tanto na educação quanto o Brasil. E, no entanto, nós estamos em último lugar ao lado do Suriname, segundo o ranking da OEA. Então, alguma coisa está errada. Querem mais dinheiro? Bom, Zé, Gustavo Vitorino, quem quer falar sobre esse questionamento? Posso falar do mesmo assunto, porque eu preciso manter uma linha de coerência comigo mesmo e que os telespectadores se acostumem que a gente pensar igual. Eu quero manter coerência com aquela manifestação, Gustavo. Eu acho sim que tem que haver o pente fino, porque no momento que um governo está sob suspeição, um governo que reconhecidamente não consegue enfrentar os problemas, é por isso que eu tenho dito,
tem que passar aos filhos, porque todas as decisões podem ter sido tomadas em bases equivocadas. Então, tem que revisar tudo. Só quero aí reiterar o pedido que nada seja definitivo, porque estamos às portas de uma eleição. Então, às vezes se toma uma decisão equivocada por falta de legitimidade. Exatamente. E depois resolve. Mas sou a favor, sim, Gustavo, de revisar tudo. Eu acho que tudo tem que ser revisado nesse país. E a gente se ilude, porque volta e meia vem aqueles rankings. Os rankings que dão... o Brasil tem 4 das maiores universidades das Américas. Sabe como é que eles fazem esse ranking? É o seguinte, investimento em pesquisa. As universidades privadas, o investimento em pesquisa é direcionado, seletivo e na busca de resultados específicos. A universidade pública, eles dão o dinheiro para a universidade e a universidade, gasta do jeito que ela quer. Claro que os recursos da universidade pública são sempre maiores que das universidades privadas. Então, na hora de você ter as unidades de pesquisa, volume de investimento, quantidade de pesquisadores, claro que as universidades públicas sempre terão os números maiores, mas no resultado, necas de pitibiribas. Dona Magda. Pois não, senhor Mário Barcelos. Eu assisti um pedacinho e li algo sobre o Geraldo Alckmin, que deu uma grande entrevista de não sei quantos minutos na televisão hoje, nessa madrugada. E um dos aspectos mais importantes da entrevista dele foi dizer que, se presidente for, ele vai extinguir o Ministério do Trabalho. Opa! Vai extinguir o Ministério do Trabalho. Ele não fundamentou a afirmação. Ele não fundamentou. Procurei um fundamento, o porquê disso. Eu disse, não, simplesmente nós Mas ele está certo. O Ministério do Trabalho só serve para vender carta sindical. Só dá licença de eu terminar o meu raciocínio, senhor. É que o senhor está querendo criticar. Não, mas só um pouquinho. Depois tu critica. Não, e eu achei que quando alguém que está postulando uma presidência de um país do tamanho do Brasil, com 206, 207 milhões de habitantes, com milhões de desempregados, vai terminar com o Ministério do Trabalho, sinceramente eu não entendi isso aí. Ele deve ter alguma base, ele deve ter algum fundamento, alguma fundamentação, justamente para fazer esse tipo de proposta antes das eleições. A quem ele quer agradar? Ao trabalhador? A quem? Eu não entendi, sinceramente. O que vocês acham? Olha, Marne, nesse sentido, eu só lembro que nós tivemos um bom período sem ministro do Trabalho e ninguém se deu conta. O mundo continuou igual. Então, o que talvez nós temos que repensar é o papel do Ministério do Trabalho, que sim, precisa representar muito e tem que andar passos bem afinados com o presidente, porque há muito desemprego. Mas, diante dessa situação, realmente é interessante... Mas foi bom, então? Foi bom? Eu até acho assim, Não é tão maluquice. Eu sou a favor de um Estado mínimo. Então, quanto menos ministério, se for mais eficaz, melhor. Se ele tirar o Ministério do Trabalho, né, mas se for para um bem maior e fizer eficácia com uma junção de outro ministério, juntar ministérios com novos nomes e for eficaz, tudo bem. Dona Magda, como eu trouxe a semana passada, quando o Álvaro Dias esteve no programa, eu trouxe os tópicos. Eu tive a preocupação de fazê-lo com o Alckmin também e pretenderei fazer com todos sobre os temas polêmicos que nos inquietam diariamente aqui, uma resenha que nem eu fiz com ele, de 5 ou 6 itens assim. Posse de arma em zona rural, ele é a favor. Impostos, ele promete reduzir. Apoio ao Centrão, ele disse que não é só pelo tempo de TV, mas é porque existem 35 partidos e se tu não compor, tu não consegue organizar nada. Reforma política, ele é a favor do voto distrital misto. Déficit público, ele disse que sabe cortar os déficits e vai cortar na carne. Incentivos fiscais, ele disse que também vai cortar, porque o Brasil gasta 4% do seu PIB só com incentivos fiscais. Apresentou 10 medidas contra a corrupção, defendeu a reforma agrária e não tem opinião sobre a idade mínima para aposentadoria. Foram os tópicos que eu selecionei. Alguém tem mais alguma coisa para dizer? Senão eu queria dizer que a extinção do Ministério do Trabalho certamente não é uma extinção pura e simples. Algumas coisas que possam funcionar ou ter utilidade serão concentradas em outros ministérios. Mas como está hoje, o Ministério do Trabalho é uma inutilidade só e um gasto desnecessário. Para o Carlos Lupe, não. Porque, mas o Carlos, sim, claro. Imagina, ele que foi ministro. Vídeos ex-presidentes estão todos envolvidos com fraudes e safadeza. O Ministério do Trabalho só serve para liberar a carta sindical. É isso aí. Só serve para liberar a carta sindical. Então não tem utilidade nenhuma. Vamos então ao WhatsApp, Alice. Ou alguma dica, pode ser as suas dicas. Vamos lá.
aqui que Porto Alegre vai receber nesse sábado um trio de artistas nordestinos. Elba Ramalho, Alceu Valença e Geraldo Azevedo vão se apresentar num show que é o Grande Encontro. É um projeto deles de 1996. Eles venderam mais de 2 milhões de discos com esse projeto. Então o show vai mesclar um pouco de música popular brasileira, música nordestina e os clássicos dos 3 artistas. Vai ser às 9h da noite no Auditório Araújo Viana. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ir num show deles, mas eu fui esse ano, em janeiro, no show da Elba Ramalho, lá em Trancoso, na Bahia, e foi maravilhoso. Eu assisti o quarteto, porque o Zé Ramalho participava no início desse projeto. É um projeto que já vem de muitos anos. E eles tocam a essência da música nordestina. Eles tocam, além daquelas toadas, eles tocam o forró nordestino, tal qual se conhece. E o Zé Ramalho participava. Seriam eles os tribalistas nordestinos? Os tribalistas nordestinos. Agora, vou ser honesto para você, a qualidade musical muito superior. Isso, nessa o Zé Ramalho vai estar de fora. Muito superior. Com todo respeito que me merece o minimalismo do Arnaldo Antunes, a bela voz da Marisa Monte, as maluquices do Carlinhos Brau, mas musicalmente, Geraldinho Azevedo, Elba Ramalho, Zé Ramalho, Alceu Valença, a gente tem um nível muito superior de composição, de letras. O único problema da Elba Ramalho é aquela plástica que ela fez. Eles cantam um pedaço do Brasil. Ela ficou com a cara do travesseiro. Não, porque ela não é parecida com nada. Né? Ela ficou com cara de travesseiro, coitada. Não, Chuchu não ofende o Chuchu. É o gosto dela. O Chuchu até tem saliências, tem uns pelinhos, ela ficou assim, parece que ela tem uma trombada no muro. Mas Elba Ramalho cantando. Não, canta, é verdade. Não, cada um. Tá brincando. Gosto é gosto, nós estamos brincando aqui. A dona Tereza Bernadette diz assim, ó, boa noite, junta todos os galãs de todos os tempos de Hollywood. Agora eu vou te contar. O que eu fui começar a ler isso? Não dá o minguinho do Gustavo Vitorino. Estão todos lindos, diz a Tereza Bernadette. Como tem gente de mau gosto. Impressionante. Dona Tereza, passe na Center Ótica e compre um óculos. Hein, dona Tereza? Olha aqui, ó, parei. Fala, querido. Mas não briga mais. Hoje eu tô legalzinho, sexta-feira eu sempre fico legalzinho. Legalzinho? É como bonitinho, feio, arrumadinho. Hoje o dólar... É um ingrato, olha o elogio que ele recebeu todos. Viu, dona Tereza, a senhora não acha que a gente é bonita? Acha ele, tá aí, ó. Mas não adianta ser bonito se não tem Eu lhe agradeço a gentileza, eu sei que tem um componente muito mais de gentileza, de educação e de carinho e qualquer outra coisa. Lhe agradeço do coração. 3,70 fechou o dólar hoje, já teve gente deitando falação. Alguns analistas, especialmente o pessoal da Facto, publicou artigos no blog dizendo o dólar começa a recuar porque a economia brasileira, apesar de eleição... Gente, sexta-feira é normal, o volume de negócios cai de forma muito significativa. Durante o período eleitoral vai cair mais ainda o volume de negócios. Então não se iludam. Toda sexta-feira, mesmo na crise, o dólar dá uma recuadinha. Fica todo mundo... Segunda-feira volta para o lugar. Espera, porque ninguém sabe o que vai acontecer. Agora o índice Bovespa subiu 2 e uns cacarecos. Isso foi um bom indicativo, viu? Nós estamos outra vez, Marne, chegando perto dos 80 mil pontos. É um indicativo de que as empresas brasileiras começam aos poucos a se revalorizar. Muitas vezes a alta é pequena, mas o volume de comercialização é muito grande. E isso é bom para o Brasil, é bom para as empresas. Porque investimento, empresa valorizada, é dinheiro gerando emprego. Olha aqui, nosso analista econômico fala assim, 2 e alguns cacarecos. Os caquinhos, 2 uns caquinhos. Por dever de justiça, nós que corneteamos, vou usar a expressão que eu gosto, nós que corneteamos muito aqui nessa bancada o preço da gasolina, há que se reconhecer que reduziu-se agora a patamares da greve dos caminhoneiros. Já se encontra em vários postos de Porto Alegre, gasolina 4,46, 4,47. Bom, eu passei... Quero o preço. Eu passei por aquele posto de gasolina que eu passo sempre ali na Santana não. Na Vicente da Fontoura, esquina com Santana, tá 73. 4,73. Então, ainda está em estado. Hoje passei falando por vários, sobre a greve dos caminhoneiros, hoje emergiu uma notícia muito interessante e que eu vou certamente conversar com a minha fonte de informação, que é o Dr. Zé Carlos Silvano, que é ex-presidente do Setservice, diretor-presidente da Roma Logística. Ainda preciso conversar com ele sobre esse assunto. Segunda-feira eu vou aprofundar mais. Mas o preço mínimo do frete está gerando um fenômeno curioso. Os produtores, tanto rurais quanto os industriais, começam a pensar em montar transportadoras próprias.
É bem... Quem está pensando em tirar vantagem disso? As montadoras de caminhões instaladas no Brasil. Volkswagen, Mercedes, enfim. Vão se quebrar. O que eles estão fazendo? Eles estão lançando linhas de financiamento especial. Isso vai fazer com que muito em breve nós tenhamos o que tínhamos há muito tempo atrás, foi terceirizado e agora deve voltar a ser privativo das empresas. As grandes empresas produtoras e os grandes produtores rurais passarão a ter frota própria para transporte. E aqueles que não conseguirem, vão montar de forma cooperativada. Eu só quero fazer um desafio aqui. Quem viu alguma notícia sobre alguém estar pensando em ferrovia depois daquilo? Não, ninguém. O assunto terminou, mas voltou, se fala em financiamento de caminhão, implementação, e não se fala absolutamente novamente na solução. Olha aqui, eu preciso dar, tem muito e-mail, eu não vou conseguir ler a metade. Boa noite, bancada mega simpática e ultra divertida. Ontem nas escolas foi chamado dia D. Houve a discussão sobre o novo ensino, que é a Base Nacional Comum Curricular para a etapa do ensino médio. Foi enviado um questionário para os professores responderem, mas as questões são objetivas e não há como discutir. Ainda não está claro como essa base será aplicada. Aguardo uma posição sobre o assunto. Abraço. Olha só, uma posição. A dona Silvana Refosco, de Cachoeirinha, quer saber. O Mário que está sempre falando sobre educação. Mas que já se falou tanto sobre educação, sobre a base de uma sociedade, a base... Sim, mas esse caso em especial de mandarem um questionário pedindo a opinião dos professores, mas sem eles poderem, sem a opção de eles dizerem alguma coisa. Só objetivo. Mas não adianta absolutamente. Não adianta nada. Olha, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, eu estava vendo uma informação aqui na Universidade Rural do Rio de Janeiro, eles passaram o início das aulas do dia 6 para o dia 12 de setembro. Sabe por quê? Porque não tem comida. Ai, que horror. Não tem comida. Aí alguém vai preencher formulário? Alguém vai se preocupar com isso? Algum professor em sã consciência vai estar preocupado com esses salários baixos e com tudo isso que acontece? Qual foi a tua dúvida, Gustavo Vitorino? Não, é que você disse que eles não vão poder participar, eles não vão ter voz ativa na decisão. A opinião deles vai ser compilada. Sim, mas dessa compilação eu estou falando de um questionário. Sim, um questionário. Para eles resolverem as questões só com objetivos. Sim, esse questionário está propondo aos professores apresentarem propostas, mas quem vai fazer a depuração e a compilação disso é o Ministério da Educação, que vai definir. Para os professores. Agora eu acho que essa coisa de currículo é que ao nominar-te aí as opções, tu estás restrito às opções que estão te oferecendo. As opções que foram oferecidas. Mas é isso que eu estou dizendo. Magda, temos também muitos recados aqui no WhatsApp. E temos um do Sérgio Leite, de Gravataí. Boa noite. Com a adesão dessa quantidade de partidos em torno da candidatura do Geraldo, os senhores querem que eu acredite que ele vai reduzir ministérios? O Sérgio Leite. Chicão Tofani, olha aqui, deixa eu te dizer uma coisa. A equipe da Fórmula 1 RBR, disse o nosso telespectador aqui, Francisco Valentim, vai correr com o motor Honda e não com a Aston Martin, conforme o Chicão informou. A Aston Martin é apenas o patrocinador da equipe. Não, o Aston Martin é o motor e a Tag Heuer que está pagando o desenvolvimento nisso. Inclusive, quando você vê o carro, está sempre escrito atrás. Não, eu não sei, o telespectador disse. A Tag Heuer vai sair dos relógios e vai para os motores? Não, ela vai bancar o investimento. Porque já patrocina a equipe e vai bancar o investimento por nome do motor ser Tag Heuer Aston Martin. A Fórmula 1 usa muito isso. Dois pesos pesados, hein? Dois pesos pesados. Magda, já que a gente falou no Alckmin, agora tem uma notícia hoje que eu comentei na Rádio Pampa pela manhã a respeito do programa Roda Viva que participou o Bolsonaro. Né? E uma associação de afrodescendentes lá de Portugal comentou a respeito do racismo, né, lá, né? E aí no programa ele disse o seguinte, a seguinte frase, segundo o que está aqui, que os portugueses nem pisaram na África. Mas como? Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, que eu conheço, aliás, os 3 países. Então, de fala por como é que os portugueses não pisaram na África? Como é que ele vai responder isso? Né? Legal. Olha aqui, ó, Dilon Camilo diz o seguinte, antes de mais nada, um bom final de semana a todos. Ana Amélia, como vice de Alckmin, por não ter voto no Nordeste, ajuda a ida de Bolsonaro para o segundo turno. E enquanto isso, tem um telespectador aqui, que eu já perdi o e-mail, mas ele diz que se o Bolsonaro pegar de vice um caminhoneiro, aí melhorou ainda a chapa dele.
Não deixa de ser, né? Porque olha a mobilização dos caminhoneiros. É ou não é verdade? Eu acho que uma coisa não se discute mais. O Bolsonaro está no segundo turno. Dificilmente ele vai deixar de ir para o segundo turno. A dúvida é... hoje à tarde emergiu a notícia de que a Manuela vai ser a vice do Fernando Haddad e essa chapa seria batida na convenção de domingo do Partido dos Trabalhadores. Por enquanto é boato. Manuela não fala sobre o assunto, Fernando Haddad também não fala sobre o assunto. O PT vai tentar, vai escolher esses dois candidatos partindo da premissa de que a candidatura do Lula seria rejeitada, o que o ministro Fux, presidente do TSE, já adiantou. Aí ficaria na dependência de uma liminar do STF, o que pouca gente acredita. Então, assim, em definido esse quadro, a Manuela abriria mão da candidatura à presidência e entraria numa chapa com o PT como vice do Fernando Haddad, que é tido a bola da vez no PT, caso não consiga. Não acredito. Acredito no Jacques Wagner. Essa notícia correu... Não, só um pouquinho. Não dá para falar junto que não se entende nada. E eu espero a minha vez, viu, dona Maga? Pegando com o Vitorino falou, eu acho que o Lula não vai conseguir esse recurso e o PT vai ter que ter uma candidatura. Agora, a minha dúvida é o seguinte: 2 candidatos da direita não vão para o segundo turno. Vai ser um da direita e um da esquerda. Isso faz parte da política brasileira. Então, eu acredito que é Bolsonaro e Haddad, ou Bolsonaro ganha no primeiro turno. Muito bem. Dona Magda, eu fiquei lhe devendo uma informação. Vai com o Alckmin para o segundo turno. Tá, ok. Mas 2 da direita e os 30% do PT. Mas é a opinião de cada um. Que direita? O Alckmin é direita? Mas não pode ser considerado. Deixa o Ruxo falar. Considera centro-direita. Dona Magda, eu fiquei lhe devendo a informação e podemos recapitular a informação. A senhora, nós estávamos encerrando o programa, a senhora disse assim, e o ministro Fux deu uma decisão e aí eu me atrevi a fazer uma correção. Não, decisão. Ele deu uma declaração. E aí fomos, porque isso entrou estourando o programa, eu fui então a averiguar a notícia. Realmente foi uma declaração que gerou uma nota oficial do partido dizendo o seguinte, que existem centenas de casos no Tribunal Superior Eleitoral onde a pessoa está teoricamente impedida, mas ainda assim registra a sua chapa. Aí eu fui ver, então avancei mais um pouco, fui ver qual era o rito processual. Por isso que eu não acredito nessa notícia. Eu até não notei, isso saiu para um blog hoje, Gustavo. Saiu num blog e eu não quis trazê-la porque eu não senti firmeza. Porque eu duvido que o PT vá ele se censurar antes que a justiça o faça. Então, ele deve lançar a candidatura do Lula com um vice, que tem que ser o vice que será o cabeça depois e não a Manuela, porque senão estariam darando... Tem que ser puro sangue, uma chapa puro sangue. Teria que ser puro sangue. E aí, eu até peguei a data. Tem até o dia 17 de setembro para o TSE fazer o rito e impugnar a candidatura do Lula. E aí, então, o vice é que passa a ser o cabeça. E por que o Jacques Wagner é o preferido do PT e o preferido do Lula, digamos assim? Porque ele tem um grande prestígio no Nordeste. É verdade. Ele foi 2 vezes governador do estado da Bahia. Ele é uma pessoa muito querida naquela região. Não sei se fez bom governo na Bahia, também não sei, não estou a par disso aí. Mas quero dizer para vocês que, na minha opinião, o candidato do PT vai ser o Jacques Wagner. Alice. Como eu já falei esses dias sobre o espetáculo Baixa Terapia, que aborda 3 casais que querem resolver seus problemas sem a ajuda de uma terapeuta, ele vai estar em cartaz nesse final de semana no Teatro São Pedro. Sábado vai ser às 9h da noite e no domingo às 6 da tarde. E o curioso desse espetáculo, que é protagonizado pelo Antônio Fagundes, é que entre os artistas está o filho dele, a ex-mulher dele e a atual namorada. Muito então, bem. É uma dica para família que vive feliz, não tem arenga. A atual, a ex, o papagaio, o periquito, o sapinho, todo mundo se dá bem. Olha aqui, ó, tem uma carta que eu recebi da dona Marisa Santos, que mora no centro da cidade de Porto Alegre. A dona Marisa Santos é colorada roxa. E aí ela fez um desafio aqui, um desabafo com as coisas que a gente diz aqui sobre Grêmio e sobre Inter, viu, doutor Ruschel? Pois não. Então, presta atenção no serviço. Estou atento, dona. Tá bom, obrigada. Tem fatos reais e verdadeiros que são resumidos assim. Até 1980, o Grêmio não existia no cenário nacional. O Inter, tricampeão brasileiro, sendo que em 79, invicto, isso ninguém tem, com o único título mundial da FIFA oficial no Sul, só o Inter. O Grêmio só vai alcançar o Inter, não sei quando ela diz aqui, a
rivalidade é difícil porque quando tiver dentes, não sei, algum provérbio que ela usou aqui. Desculpa, mas não concordo com o Romildo governador, pois quem nem trata, que nem tem o gramado do clube que é da OAS, ele consegue administrar um verdadeiro... Aí a senhora ofendeu o meu estádio, não dá. Uai, o meu estádio também não. Mário, tu tá feliz, né, Mário, com tudo isso. Ela diz o seguinte, aqui, ó, Ibope, não sei o que, não sei o que. O senhor Vitorino falou do Tarciso no Grêmio. Não fez gol porque... o Valdomiro fez milhões e tal, enfim, tal. É que é difícil a letra dela, acho que ela estava braba, ela escreveu de um jeito, ela escreveu de um jeito assim, braba. Ela dizia assim, ó, se o Marne... Hã? Parece que ela tem time, né? Olha aqui, ó, o que tu disse que eu não entendi? Ela tem time, tá. Torcedora... Olha aqui, ó, se o Marne, tá? Se o Marne sair do programa, o Ibope cai muito. Pois ele é de uma inteligência invejável, incomparável. Aí fala tem um primo que é gremista. Aí, olha, agora ela faz uma ironia que eu achei sensacional. Presta atenção. Tem um primo que é gremista, adora suco de goiaba, bolachinha recheada e dorme com um pijaminha listrado, ou azul ou um azul clarinho de bebê. E assim vai. E é muito engraçado o que ela diz, mas ela faz um desabafo. Tá? Ela tá sacaneando quem gosta de suco de goiaba e tem pijaminha listrado, não gostei. É tu? Agora, com certeza, ela não tratou o meu Grêmio como eu trato o Internacional. É verdade. Isso também é verdade. É verdade. Última coisa, a maior goleada em Grenal oficial foi o 7-0, que o meu Inter ganhou do Grêmio. O Inter é demais, diz ela. Querida, obrigado. Ela disse que me adora. Obrigado. Só lembrar ela que o primeiro Grenal foi 10-0 pro Grêmio. Pro Grêmio, tá bem, então, Marne. Hoje é um dia importante porque França, Bélgica e Grã-Bretanha declaram guerra à Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Depois do assassinato do arquiduque austríaco herdeiro do trono, né, que seria o futuro imperador do Império Austro-Húngaro, o Ferdinando. E ele foi assassinado com a esposa por um sérvio, e a partir dali começa as declarações da Áustria contra a Sérvia e declara guerra à Sérvia, e aí há essa união e acontece a deflagração da Primeira Grande Guerra, que aliás não é a Primeira Guerra Mundial, é a Grande Guerra. O nome certo seria a Grande Guerra, depois a Segunda Guerra. A Segunda Guerra acontece em função da Primeira Guerra Mundial. Então hoje é um dia importante porque a partir desta declaração de guerra, formam-se os aliados que vão combater a Alemanha e depois com a Rússia, também ao lado dos aliados, e a Rússia pede em 1917, depois da Revolução Russa, com a queda do czar, 1917, pede um armistício com a Alemanha, e a Alemanha enfrenta os aliados, mas já com a participação dos Estados Unidos através do presidente Woodrow Wilson. Muito bem. Olha aqui, ó, Gustavo Vitorino, eu fiquei com inveja do seu Marcelo Guinato, mas vê como os telespectadores reclamam. Olá, bancada. Estou eu comendo uma pizza com o meu neto, quando ele falou, pô, vovô, como é que gosta desse programa com todos falando junto? Pô, a criança viu isso. Favor mandar um beijo para ele e abraços a ele. Diego Guinato, um beijo, querido. Sem razão, eu tento, Diego, mas é difícil. Vou mandar mais do que um beijo. Sossega, guri. Vou mandar mais do que um beijo, vou mandar um muito obrigado para esse menino aí. Pedagogia ao vivo. Padre Vitorino. Sossega, guri, vai tomar um que é isso? Não faz assim com a criança. Para de nos entregar. Não dá bola para ele. Alguém disse que tu tá muito estressado hoje, Gustavo Vitorino. Eu? Tá aqui, ó. Seu João Moura. Oi, Magda. Não está achando o Vitorino meio estressadinho hoje? Já que ele gosta de cerveja, convida ele para vir aqui
para Ijuí tomar um chopp artesanal com a gente e relaxar. Tá e longe. se der, traz vocês 3 mulheres lindas da bancada. Temos aqui o chopp Ijuí 100% artesanal. Vão gostar. Bom de fim de semana a todos. João Moura de Ijuí. O senhor tem sorte de estar longe, viu, senhor? Dona Magda, eu trouxe... Saia daqui direto. Ia quebrar a banca. Eu trouxe na semana que passou a bela notícia de que a Operação Lava Jato já recuperou 1/3 do prejuízo causado à Petrobras e comemoramos. E temos uma nova notícia agora, o MPF, o Ministério Público Federal, está pedindo a revisão numa condenação que ela já pedia em abril para 9 devedores da operação também contra da Odebrecht, né? Contra os nossos, como é que é o nome das pessoas? 9 suspeitos dessa participação, onde a multa era 32 milhões e o Ministério Público aditou, Gustavo, e dobrou, está pedindo 65 milhões que seja retirado do patrimônio dessas nove pessoas aqui, também para trazer de volta. Essa busca incessante, eu acho que ela é motivacional, devemos divulgá-la. Falando em números, ontem a gente apresentou um número aqui, acho que foi a Carla que deu sobre a primeira empresa que atinge o valor nominal de $1 trilhão. A gente fez a conta ontem de 6 trilhões de reais. Foi a Carla que trouxe. Ou seja, na verdade é 1,5, 2, ou seja, a Apple vale mais da metade do Brasil. Pois é, foi isso, só que ontem a gente se confundiu nos números. Gente, olha o tamanho da coisa. Tem agora uma notícia que saiu há pouco no Globo, que a Marta Suplicy avisou que vai deixar a política. Já não era esse tempo. Ela pediu desfiliação hoje do MDB e agora com essa informação confirma que é. Eu acho que ela fala que ela quer participar de um canal fechado, fazendo um programa aos moldes que ela fazia como sexóloga. Como sexóloga, que era muito legal. Como ela começou, né? Como ela começou, exatamente. Olha aqui, deixa eu ler... Ganhei tempo analisando as campanhas eleitorais, especialmente os debates de outros tempos. Uma coisa não se pode discordar: como um torneiro mecânico sabe tanto e argumenta muito bem. Vejam os debates de hoje, a mesma cantilena de sempre. Vejam a manifestação de Trump sobre o aborto. Um discurso nacionalista em meia questão. Isso é o que nos falta. Amar o Brasil, então ficamos com o que temos. Mas que falta de opção, mas que tal esta, que falta de opção, como diz Guri de Uruguaiana, o João de Uruguaiana que mandou esse e-mail. Na verdade o discurso político está batido, a gente não vê novidade, ninguém apresenta proposta arrojada, ninguém tem... O Meirelles, aquele é uma brincadeira. Não existe uma proposta arrojada, não existe uma definição clara de política. A gente tem dificuldade aqui na bancada de definir qual é a linha ideológica de cada partido. Não, imagina o programa. É que eu acho que eles não têm, né? Olha que tem algumas manifestações, muitas manifestações a respeito da minha blusa, mas eu não vou ler sobre a minha blusa, então muito obrigada. Eu não o fiz porque implicam comigo quando eu lhe elogio, dona Magda. Que as pessoas adoraram, tem uma que diz que tem uma igual. É sextou, né? Como diz a dona Lídia. É blusa de sexta-feira. Ô, Chicão, blusa de sexta-feira. É CPF, é CPF. Total. Deixa ele, coitadinho. Ela vai ler. Tá bom. O André, de Nova Petrópolis, diz: boa noite. Se puderem, me ajudem. Para onde vai o dinheiro recuperado desses processos da Lava Jato? Depende da ação e de quem depende da ação. Isso aí o Ministério Público normalmente faz direcionamento. Muito desse dinheiro voltou para o caixa da Petrobras direto. Isso. Né? Porque foram o prejuízo é o objetivo. O que não foi para a Petrobras volta para a União, né? Quero dar uma notícia boa e importante para vocês, para mudar o final de semana de vocês. Esta semana foi o dia da minha revisão dentária. A doutora Camila me recebeu no Espaço Sorriso. Eu quero avisar vocês que eu passei por média. Ai, que bom. Não fez mais que obrigação com todo o trabalho que ela teve contigo, tu não fez mais que obrigação de conservar. Doutora Camila, mais uma vez, muito obrigado. Aliás, eu me sinto no século XXI no Espaço Sorriso, em termos de tecnologia. Bem. E ela fez um convite direto que eu faço no ar aqui, para que eu levasse o Marne Barcelos, de quem ela é extremamente fã, levasse o Marne Barcelos lá para conhecer a Espaço Sorriso, conhecer a infraestrutura, a tecnologia. Marne, século XXI. Olha aqui, eu quero dizer para os nossos telespectadores que estão mandando WhatsApp, estão mandando e-mail, que nós temos uma reprise desse nosso programa, meia-noite, e essa reprise
tem um tempo maior ainda. Então, às vezes, a gente não lê agora, nesse horário, mas vai ler mais tarde, entendeu? Então, não sofram e não briguem conosco. O que tu ia dizer, querido? Não, eu ia dizer, quando o Vitorino citou uma palavra que eu acho fundamental, nacionalismo. Amar a terra, amar o povo, né? E eu sempre falo a respeito disso, da demofilia. E demofilia é o amor pelo povo. E aí eu lembro de uma frase do presidente Kennedy, John Fitzgerald Kennedy, que foi o presidente assassinado em Dallas em 22 de novembro de 1963, que disse uma frase que é antológica, está na antologia, está em todos os compêndios dos grandes políticos do mundo. Não pergunte o que o seu país pode fazer por você, e sim o que você pode fazer para o seu país. Eu acho que é uma frase antológica porque significa o quê? O que nós podemos fazer pelo país? Então, todo mundo quer mamar nas tetas do país. Todo mundo quer... Não, todo mundo quer tomar do país. Eu tenho direito a isso, eu tenho direito daquilo. É mais ou menos uma empresa. As pessoas não querem trabalhar e querem receber. Então, é impressionante a falta de nacionalismo desse país. Explica melhor essa parte aí que a gente não entendeu. Parou! Vamos mudar de assunto. Olha aqui, ó. Gustavo Vitorino, a dona Lídice Fonseca tá muito... Mamãe, eu quero mamar. Não. Se o senhor quer cantar carnaval, o senhor cante. O senhor tá com essa... Tá do meu lado, tu apanhar. Aí. Do meu lado, tu apanha. Olha aqui, ó. Senhor Vitorino, diz a senhora Lídice Fonseca. Lá vem bico. Vem bico. Vem, tu sabe, né? Dona Lídice é um beijo... Beijo depois. Beijo. Olha aqui, ó. Senhor Vitorino, lhe peço encarecidamente, não conhecendo a fundo o assunto, por favor, não se manifeste. As pesquisas são sérias e, se tirarem as bolsas, pobre de quem está suando em cima dos seus livros. Procure se informar mais a fundo, por favor. Obrigada. Observação, a CAPES tem sérios objetivos, sim, seu Gustavo Vitorino. Tá, dona Lídice. Não briga com ela. Então manda pelo menos um prêmio, alguma pesquisa reconhecida internacionalmente, qualquer coisa que tenha tido origem nos recursos milionários que a CAPES tem todo ano. Tá? Manda um só, assim, ó. Desenvolveram um só. Aí eu fico feliz. Tá? Dou a mão palmatória. Olha aqui, ó, o Arthur Barcelos. Estou vendo que a minha TV colorida 4K, pode ser? Isso. Está sendo subutilizada assistindo o programa Atualidade Pampa. Como a maioria da bancada está de preto, e preto é a ausência de todas as cores, sobrou somente o colorido do logo, do logotipo do programa. Vou reativar minha TV de tubo preto e branco para ver o programa de vocês. Mas eu tô rindo, dona Magda. Brincadeirinhas à parte, o programa está ótimo, a bancada muito elegante, enfim. Eu tô rindo, mas não é da notícia dele, é porque ele foi atrás do Tite e comprou a TV 4K. Acreditou que o Brasil ia ganhar. Que ia ser campeão mundial. Magda, fala, querida. Trabalhar com o que gosta e ser bem remunerado é um desafio que muitos profissionais têm, e principalmente os artistas plásticos. Então, pensando nisso, foi criado um seminário que vai abordar a arte como profissão. Ele é promovido pela Secretaria de Cultura aqui de Porto Alegre e as matrículas podem ser feitas pelo e-mail alivre@smc.prefpoa.com.br. Os seminários vão ser em 5 dias, todas as quintas-feiras, a partir das 19 horas, e começa no dia 16 de agosto. Vai abordar o mercado de trabalho, vão ensinar a fazer um portfólio, entre outros assuntos. Mas eu tenho uma dica maravilhosa para dar para vocês, que é uma exposição que tem lá no TRT da 4ª Região, mas eu vou baixar aqui no meu e-mail direitinho a informação e já vou falar para vocês. Deixa a Roberta falar agora. Não, eu vou falar que eu gostaria de mandar 3 beijos. Primeiro, de parabéns para a querida professora de artes, que eu admiro muito, a Tânia Bian, que está de aniversário hoje. Um beijo bem minha amiga carinhoso. Tânia Bian, cônsul do Luxemburgo, que eu falei nela aqui. Isso, ela é maravilhosa. Também a Vera Bubitz, que é nossa fiel telespectadora, manda um abraço para todos aqui da bancada. É uma pessoa maravilhosa. É a do balé da Vera Bubitz. Ela é mãe do Nicolas também. E também eu queria mandar um beijo muito carinhoso. Essa semana nós conversamos muito sobre a importância da professora, do professor na vida de todos nós. E hoje eu tive a experiência muito especial de estar com uma
Morá maravilhosa, uma professora maravilhosa, a Amanda Barreto, do Colégio Israelita. Eu queria mandar um beijo muito especial, porque ela realmente é uma pessoa inspiradora e que só reforça aqueles valores que a gente conversou essa semana sobre o poder da inspiração que um professor exerce numa criança. Um beijo bem carinhoso para vocês. Magda, temos um pedido de beijo aqui de uma telespectadora. Vamos lá. Olá, minha avó, Maria Helena de Gravataí, tem 84 anos e não perde um programa de vocês. Que amor. Ela acha a Magda muito elegante e dá muitas risadas com vocês. Obrigada por fazerem das noites dela melhores. Bruna, por favor, mandem um beijo para ela. Então, um beijo para a avó Maria. Avó Maria. Avó Maria, beijo, obrigada por gostar de mim. Eu só queria falar um pouquinho de história a respeito desse nome Lídice. Lídice foi um nome muito importante na Segunda Guerra Mundial, porque nessa cidade, era uma pequena cidade da Tchecoslováquia, daquela época, na Segunda Guerra Mundial, onde existia um cidadão chamado Carniceiro da Morte, ou Violinista da Morte, chamado Reinhardt. Era um alemão que pertencia à SS, a Schutzstaffel, que era chamado de o protetor da Boêmia e Morávia. E ele foi assassinado, e naquela época ele morre com os ferimentos, porque não existia ainda para os alemães a penicilina. O que aconteceu nessa cidade de Lídice? Como ninguém denunciava aqueles que haviam matado, colocado aquela bomba, os dois guerrilheiros que haviam matado ele e o seu motorista, todas as pessoas foram assassinadas nessa cidade. Eu não sei quantos, 20, 30, 50, 60, não existe uma contagem de número total a respeito disso. Então, esse nome é muito conhecido na Segunda Guerra Mundial, Lídice, em função desse trágico acontecimento que cada vez mais enfeia, se é que uma guerra pode ser mais feia. Dona Magda, eu quero dar uma dica fashion de moda masculina. Nós estamos há 120 dias, em tese, do verão. O verão europeu apontou que os homens mudaram o comportamento visual. Aquela história de homem depilado não é mais o canal. O homem normal, cabeludo, tudo bem, papá. Mas com detalhe, Tô dentro. Pintado de loiro. Nisso aí não tem problema. Tô fora. Sabe, eu sempre pintei cabelos do corpo de loiro, porque é estilo surfista, é a coisa mais nada a ver. Eu amo cabelo preto na praia. É um horror. Isso aí o verão... Rapaz, eu quero anunciar que se o Gustavo transformar os cabelos dele em loiros na praia do barco, ele não é. Mas ele não tem cabelo, amor. Na praia do barco, eu não tenho na cabeça. Tá avisado. Tá avisado. Eu não tenho na cabeça, o resto é uma capa. É um horror. Eu vi o Gustavo me chegar de peitinho loiro lá na praia do barco, ele não é. Imagina eu vir um urso albino. Imagina o Gustavo de sunga na praia do barco correndo na volta da tua casa. Pior do que isso é só se for sunga branca. E fio dental. Pior do que isso é se for sunga branca. E molhada. Molhada. Olha, Gustavo Vitorino, olha a propaganda enganosa, hein? Sim, tu tá sempre aqui falando. Chega, não tem nada. Eu quero só falar que não tem nada. Eu já ouvi algumas reclamações. Ninguém caminha para os guarda-sol e ninguém olha. Pequeno guarda-sol, os homens mandam as mulheres já pro outro lado. O que deixa eles desesperados é o apelido, Gugu o Grande. Não, o grande é a cabeça dele. Isso não é um apelido. Isso ele se auto-intitula. Deve ser sim o grande falastrão. Deve ser isso. Isso se chama baixo nível. Baixo nível do João Vitorino. Vou melhorar o nível. Baixo nível do João Vitorino. Dona Magda, vai lá, pois eu quero dizer o seguinte, hoje esclareceu-se o mistério, o Grêmio joga amanhã contra o Flamengo, agora pelo Campeonato Brasileiro, e havia uma grande incógnita se o Grêmio estaria com a sua equipe titular ou entraria com os reservas. E o Flamengo, a mesma coisa, porque o Flamengo também tem jogo. O Flamengo, quarta-feira, pela Libertadores, e o Grêmio também pela Libertadores, só que na Argentina. E então o Grêmio anunciou que vai com o seu time reserva. Saiu a escalação completa, Chicão. O Grêmio vai com os 11 reservas e o Flamengo não anunciou. Especula-se que o Flamengo venha com equipe mista. Então, é uma dificuldade. O Flamengo tem um plantel muito bom. Os reservas do muitas Flamengo, opções. Time exatamente. Marne. Sobre. Deu um branco geral. Fala isso. Pra eles já tá tudo encerrado, deve ser. Esquece que o programa vai até de madrugada. Vamos lá. Em comemoração aos 70 anos.
Em comemoração aos 70 anos do Estado de Israel, a Orquestra Villa Lobos vai se apresentar no Teatro da Anrigues, aqui em Porto Alegre, no dia 15 de agosto, às 20 horas. Vale destacar que a Orquestra Villa Lobos é composta por crianças e adolescentes, jovens de 12 a 20 anos, moradores lá do bairro Lomba do Pinheiro, aqui de Porto Alegre. E essa Orquestra Villa Lobos, há 25 anos, ela atua com esse serviço de inclusão social, de cidadania, de inserção cultural. Então, quem tiver interesse aqui para garantir o seu ingresso, pode ligar no número 51-3311-0869. Vou repetir, 51-3311-0869. E o Teatro da Anrigues fica ali na Avenida Ipiranga. Dona Magda, eu queria perguntar para o Gugu Grande o seguinte: o candidato ontem, Alckmin, mostrou uma coisa para mim, Gustavo, não tem carisma nenhum. Bom, assim, Chicão, vamos deixar bem claro uma coisa: carisma é um componente subjetivo da personalidade e da forma como uma pessoa se apresenta. Tem pessoas que acham algumas simpáticas, educadas, carismáticas, outras acham essa pessoa sem esse componente. Então, isso aí tem um componente de subjetividade. Você vê pelos próprios telespectadores aqui. Gostam de um, não gostam de outro, gostam de uma, não gostam da outra. Faz parte. Mas o Chicão é unanimidade. Não gosto. Unanimidade, Até a boca já tá entrando. Ele tá com os óculos de Jornada das Estrelas hoje. Bem bonito. Se eu tenho uma assinatura, Prada, querido, Prada. Isso aqui é um fim de semana em Gramado, num hotel top. Prada. Magda, temos um recado. Então, quando tu quiser te hospedar, te hospeda no óculos. Quando tu precisar te hospedar, tu te hospeda no óculos. Olha aí, Ruxa. É uma ciumeira total, o seu Gugu Grande. Gugu Mini. Gugu a espinha. Parou. Eu queria só um pouquinho que a Alice pediu para falar. Tem um recadinho aqui. Magda, a Atualidades Pampa deveria ser apresentado sábados e domingos. Nós, os telespectadores, nos sentimos órfãos no fim de semana. Beijos, Tânia de Porto Alegre. Tânia, querida, que oportunidade. Eu também te amo, Tânia. Eu também te amo, A gente te ama muito, Tânia, mas a gente gostaria de ter vida um pouquinho, assim, um pouco, só uma coisa, só um sábado. Imagina que maravilha, Tânia. 2 dias que a gente se livra um do outro aqui. É verdade, o problema é a convivência, né? A convivência é terrível aqui. Atenção, agora vamos à notícia. Ninguém gosta de mim. O Russo foi interrompido pelos colegas, não conseguiu concluir a sua informação e deixa o telespectador. Que o Russo é boa pinta. Não, parou, chegou. Eu queria de público agradecer a dona Magda que estabeleceu a ordem sua franja está muito bonita. Olha, Mário, eu vou te botar no zóio também. Nunca jamais imaginei. A franja dele está bonita. Já vou aproveitar para de público fazer uma queixa que o seu Mário está com perseguição comigo. Isso sabe por quê? Pois não. Puxa o saco dele. Não. Ele gosta de ser maltratado. Eu não sabia, eu pensei que era para tratar com carinho as pessoas. Ele não vai dar notícia. Mas eu vou eu quero complementar. Eu dei anteriormente a notícia do Grêmio, e quando ia falar do Esporte Clube Internacional, fui abruptamente interrompido e aí não pude dar sequência. O Internacional joga segunda-feira às 20 horas, quando já terá ocorrido toda a rodada. Todos os clubes já terão jogado e o Internacional joga com o clube que está imediatamente à frente dele, então ele poderá chegar, aproximar-se. À frente ou atrás? Eu acho que o São Paulo que é o vice. Não, está à frente. O São Paulo está em segundo, e o Inter e o... o Inter está em terceiro, em quarto. O Inter está em quarto, Mas só por critérios, mas estão com a mesma pontuação. Então, e ele já estará sabendo da rodada que já estará acontecido toda no domingo. Então, o Inter entrará em campo com um inimigo direto, sabendo que uma vitória poderá lhe aproximar mais ainda da liderança. O Inter teve uma perda muito séria, dona. O goleiro titular do Internacional há quase 2 anos sofreu uma ruptura muito grande. Severa, né? Vai fazer uma cirurgia, fica 4 meses sem jogar. Os ligamentos do ombro, né? Ligamentos do ombro, que é para um goleiro, se já é delicada para um jogador de linha, imagina para um goleiro ficar 4 meses afastado. Deixa eu dizer aqui que a dona Lídice Fonseca disse: aprecio muito o senhor Marne, falou com propriedade. Tenho vários livros sobre meu nome. Ficava perto de Praga, estive lá. Vou lhe mandar uma crônica do meu saudoso amigo Jaime Copstein, rio-grandino ilustre, chamada As Rosas de Lídice. Creio que vais gostar. Abraços, Lídice Souza. E o Ildefonso Dias Bernardi Filho nos dá uma informação muito querida, muito bacana.
Ele diz que um aluno do Senai, aqui do Rio Grande do Sul, foi medalha de prata na seletiva da World Skills. O que vocês acham do apoio ao ensino profissionalizante, o Defonso Bernardi? Eu acho maravilhoso. Eu sempre fui favorável. Eu sou favorável completamente. Dona Magda, eu só queria fazer uma pequena exposição sobre a criação do Estado de Israel. O Estado de Israel que está completando 70 anos. É uma pequena palavra que ainda ontem eu comentava com a nossa Roberta aqui, é sobre a diáspora. A diáspora é a dispersão dos judeus pelo mundo inteiro. Você vai ver o judeu brasileiro, o judeu americano, e por isso, em função dessa diáspora, em função dessa dispersão. Então, o Estado de Israel foi criado a partir de 1948, mas era uma postulação do povo hebreu de milhares de anos, milhares de anos. Os hebreus, os judeus, sempre foram expulsos de lugares, como, por exemplo, quem diria, da Espanha. Os reis Fernando e Isabel expulsaram todos os judeus, criando os novos cristãos, aqueles que se convertessem ao catolicismo, os judeus que se convertessem à fé católica poderiam continuar no país. E aqueles que não quisessem se converter teriam que ir embora do país, deixando todos os seus bens. Portugal foi a mesma coisa. Então, existe toda essa história de sofrimento do povo através de milhares e milhares de anos. Termina, depois daquele sofrimento da Segunda Guerra Mundial, em 1948, vejam só a importância do Rio Grande do Sul, de um gaúcho chamado Oswaldo Aranha. Doutor Oswaldo Aranha, advogado, ex-prefeito da cidade de Alegrete e ministro das Relações Exteriores de Getúlio Vargas, teve o voto determinante para a criação do Estado de Israel. O mundo inteiro, as pessoas os não-judeus, os judeus, as pessoas deveriam visitar os kibbutz, deveriam visitar Israel, deveriam ir ao Muro das Lamentações, fazer as suas preces nessa cidade que é sagrada para os judeus, para os palestinos, para o mundo inteiro, para os cristãos do mundo inteiro. Então, lá se fala o hebraico, se fala o Yiddish, que aliás eu acho que o Yiddish hoje não é mais falado, praticamente não é falado, né? Mas é também uma das línguas importantes do povo judeu, do povo hebraico. Roberto, e o judaísmo? Em realidade, o que propõe o judaísmo? Eu falava do budismo, que propõe a paz, que propõe a serenidade, que propõe a tranquilidade. O interessante é que Israel, né, significa homem que luta com Deus. Então, tem toda uma simbologia e, para quem gosta, eu sugiro leiam, estudem, é interessante. Temos mais um recado. Boa noite, me chamo Alice Rosângela Adão. Sou de Novo Hamburgo e assídua espectadora. Hoje estão todos de parabéns, pois não saí da frente da TV nem para pegar um café. Oh, querida. Olha aqui, o Marne acabou de falar uma fake news. Ele não disse que os portugueses não tinham pisado na África, mas que eles não caçaram negros. Isso porque os próprios africanos vendiam negros. Então, era como que uma compra de mercadoria. Acho que o nosso querido Marne foi o que a imprensa inteira está fazendo. Toda e qualquer possível frase que possa ser usada para atacar se torna uma chance para mostrar uma desqualificação. Não existe jornalismo e imprensa imparcial no Brasil. Como a senhora não está sendo imparcial. Exatamente. Quando a senhora faz esse comentário... Não, é um lux, é um homem. O senhor está sendo imparcial. Este comentário foi publicado em todos os jornais. Eu não assisto porque não tenho preferência política, já não falei em quem eu vou votar para presidente, porque eu estou aqui representando a empresa. Eu não posso falar pelo pensamento da empresa, eu não vou falar nada a respeito disso. Agora, a frase foi dita, foi publicada, e eu li apenas aquilo que me foi passado pelo jornal O Globo do Rio de Janeiro. E preciso lhe fazer justiça. O senhor quando deu a notícia, fez o comentário que o senhor tinha lido exatamente isso. Mas eu entendo, as pessoas... Isso é a paixão política? Não é. Primeiro tem uma coisa de paixão política. Outra, as pessoas ouvem só o que elas querem. Também. Elas pegam o que elas querem. É uma liberdade que elas têm. Quando o Fernando Collor de Mello foi deposto, eu fiquei 3 horas e meia conversando com ele na casa da Dinda, lá em Brasília, né? E nós conversávamos a respeito disso. Ele disse, Mário, a paixão política leva a isso, né? Aí um dia eu vou voltar. E ele voltou como senador. Que coisa impressionante. Depois de tudo, ele me contou determinadas histórias que ligaram para ele
Isso que eu estou falando foi publicado no Estado de São Paulo. Eu dei uma entrevista para a Folha de São Paulo. Eu tenho até o recorte do jornal na minha casa. Que a minha ex-mulher foi a única gaúcha, pela beleza dela, convidada pelo Fernando Collor de Mello para descer a rampa. Mas ele não tinha nenhum interesse nela. Nenhum. Ele deu até uma bolsa Louis Vuitton para ela de presente e pagou as passagens. Por causa que era um ritual que tinha descer a rampa todas as sextas-feiras. Todas as sextas-feiras. Ele tinha criado esse ritual. Muito legal isso aí. Mário Barcelos, falando de coisas legais, vamos aos aniversários? Vamos lá. Primeiro aniversariante de hoje, o Genolino Amado, né? E o Carlos Cachaça. Quem são O Carlos Cachaça. O Genolino Amado, ele não sabe o que é. Carlos Cachaça. Pelo amor de Deus, Carlos Cachaça. Dolores Del Rio era uma bela atriz mexicana. Agora o Chicão vai gostar desse aniversariante. General Ernesto Geisel. Para mim, um dos maiores brasileiros que teve nesse país. Sou fã dele, ídolo dele, conheço a família dele. Ele é teu ídolo. Não, exatamente, ele é meu grande ídolo. O que ele fez por esse país não tem explicação. O meu tio trabalhou muito com ele. Tinha que ter outro gás de novo. Nossa, mãe. Agora vou falar de um escritor judeu-americano, Leon Uris, que fez QB7, que é um dos clássicos da literatura. O Tony Bennett, meu Deus, eu sou apaixonado. Eu sou apaixonado. 92 anos de trabalhando no dia de hoje. E os trabalhos que ele fez com outras cantoras, coisa maravilhosa. Eu tenho uma gravação. Que diz que o Roberto Carlos plagiou a música Emoções dele, né? Dizem. Eu tenho um disco, uma gravação com ele e com a Barbra Streisand, que é a minha cantora favorita, né? Que dupla, hein? A Barbra não canta. Ela não canta, ela cicia, ela sussurra. Ela é um instrumento musical. O que é cicia? Explica pra nós. Explica pra nós. Nem todos nós temos... Agora eu vou matar vocês. Presta atenção. É uma espécie de tugido. Que é tugido? Bom, aí tu tá é pegadinha isso. Tem mãe? Fala baixinho. Fala baixinho. Fala baixinho. Tem mãe viva. Tony Bennett, Antônio Benedetti, Signore Benedetti. Que prazer. Jonas Savimbi. Jonas Savimbi foi uma das maiores personalidades de Angola. Jonas Savimbi foi líder de um movimento chamado UNITA. União pela Libertação de Angola. E eu estudei alguma coisa a respeito de Angola, estive lá durante 10 dias, uma vez só, e adorei aquele povo, um povo maravilhoso, um povo lindo. E a gente se sente meio estranho, porque era os negros e eu, o único branco, né? O único branco, eles me olhavam e eu disse, brasileiro, porque não podia falar português, aí eles tiravam o couro. Brasileiro, Pelé e tal, etc. Mas um povo de uma docilidade, e paupérrimo. Agora eles melhoraram, mas porque... as pessoas são doces, é difícil de não ser doce contigo, né, Mário Barcelos? Não sei. Tô falando sério. Só quero terminar. E hoje, Angola tem um crescimento maravilhoso, porque descobriram petróleo na província de Cabinda. E lá... mas não vão conseguir. E o que existe hoje lá, no solo daquele país, os minerais, diamantes, etc, é um país riquíssimo. O que ia falar, Chicão? Não, eu ontem me lembrei de você, porque eu assisti um filme, para mim, um dos grandes ícones do faroeste americano, Jerônimo, uma lenda americana de Walter Hill. Conta a história como é que os americanos pegaram Arizona, Texas, os Apaches, os massacres que fizeram nos índios. Uma crueldade foi a colonização americana, mais cruel do que a nossa aqui no Brasil. O que isso tem a ver com as Angola lá, com Angola? Não, mas eu me lembrei dele. Presta atenção. Ofendendo o povo angolano. Ofendeu o povo angolano. Ofendeu todo mundo. Ai, que chato. A bela atriz negra Isabel Filhardes está de aniversário hoje. E agora, aniversário do Tom Brady. Tom Brady, 41 anos, marido da Gisele. Porque o famoso é ele, não é ela. As pessoas acham ele que é o famoso. Ela que é famosa. Eu só conheci ele porque ela casou com ele. Nega, aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos não. Mas claro, cara. É uma espécie de Cristiano Ronaldo. Mas claro, lá nos Estados Unidos ele tem que ser, né? Porque ela é daqui de... É um curso. Eu só quero dizer o seguinte, eu não sei interpretar as relações, mas que o seu Chicão Tofani cresceu de produção ao lado da dona Magda,
Impressionante. É uma questão de uma química. Química, agora tá. Uma química mental, estruturada, inteligência, em saber a fé. O Chicão abandonou o WhatsApp, participa ativamente do programa. Vamos prestar atenção no serviço. Estou impressionado. Estou muito preocupado. Acho que isso vai me levar para perto também. Ele ficava ao teu lado, agora ele fica ao meu. Exatamente. Dona Magda, eu estou muito preocupado com o senhor Vitorino. Por quê? Ele está muito triste hoje. Eu estou preocupado que está com esse cabelo tudo elétrico. Sexta-feira, manhã da manhã. Sexta-feira, manhã da manhã, um falando das argolas, o outro falando não sei o que. Vamos abordar um assunto sério. Então vem com sério, mas não grita. Não grita porque é muito tarde. É isso, é. O mundo ia se acabar essa semana e não acabou. Sim. Ainda bem. O Federal Reserve manteve a taxa de juros americana. O cupom manteve a taxa de juros do Brasil. Com isso, não tem pressão inflacionária nem lá e nem aqui. Acabou o pretexto das autoridades econômicas em Brasília dizer que nós estamos com pressão inflacionária por causa do mercado internacional. Assim, a última desculpa da área econômica do governo, que hoje ninguém sabe quem é, né? Porque saiu o Meirelles, entrou não sei quem. Eu nem sei quem é o nome do ministro. Eu também não sei o nome do ministro, não sei quem é ministro, não sei quem é Banco Central, não sei quem é ninguém. Até porque não vai fazer diferença. Não vai fazer diferença nenhuma. Mas assim, pelo menos por enquanto não tem pretexto. A ideia do Federal Reserve de manter a taxa de juros foi muito importante, nem tanto para o Brasil, que utilizar só como desculpa, mas para vários países que estão estreitando relações unilaterais com os americanos. Assim, os americanos tinham o acordo NAFTA, tinham um acordo com o acordo do Pacífico, tinham o acordo com a comunidade europeia. Os americanos estão rompendo todos os acordos, a estratégia do Donald Trump, e negociando, cada país negociando o seu tratado individualmente. Para o Brasil, eu não sei se é legal, mas uma coisa vocês podem ter certeza: o Donald Trump pode ser tudo menos burro na hora de negociar. É um grande negociante. Mas assim, o que ele disse dos jornalistas hoje no discurso dele... ele solta os cachorros. Nossa, gente, ele ofendeu as pessoas. Não precisa disso. Eu achei assim uma grosseria. Mas esse é o diferencial dele. Mas exagerou. Acho que ele exagerou. www.sul.com.br. Esse é o nosso jornal eletrônico, que você pode ter na plataforma que você quiser. É só baixar o aplicativo. Pode ser até mais de uma plataforma, como você quiser. E que é importante, não custa absolutamente nada, nem hoje, nem ontem, nem amanhã. Não é aquele truque assim, agora é de grátis. Não, é de grátis, não tem, é dadinho, tá? Então ali tem, entre outros assuntos, tem com detalhes a notícia do o ex-presidente Lula, né, que vetou a indicação de Manuela Dávila como vice da sua chapa. Já vetou? Vetou. Bem feito para ela, foi para pagar de pirata naquele lance. Vetou. Com isso ganha consistência a tese do Ruschel. Que o PT vai registrar uma chapa puro sangue e depois de vencidas as etapas jurídicas, vai assumir a candidatura do vice registrado. Tá aqui, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva contrariou sua assessoria jurídica e determinou que o PT não indique, neste sábado, dia 4, Manuela Dávila, do PCdoB, como vice de sua chapa Planalto. Durante reunião com a cúpula petista, na tarde desta sexta-feira, Gleisi Hoffmann foi convocada por Lula para ir a Curitiba, né? E aí recebeu essas orientações sobre a oficialização da chapa do PT na sucessão de Michel Temer. Dessa notícia você tem em detalhes e outras que nós tratamos aqui e que também não tratamos, mas o importante é você saber que 24 horas essas notícias estão sendo atualizadas. www.sul.com.br, para você não sentir saudade de nós no fim de semana. Só definindo que está estourando a data limite para as convenções é exatamente dia 5. Quem não fizer... Não é dia 15? Não, convenções. As convenções é domingo apresentar os seus... E para registrar, tu tem que ter feito uma convenção. Então, a convenção até o dia 5, né? Registro é dia 15 e impugnação, ela tem que estar decidida até 17 de setembro. São as 3 datas que temos que trabalhar. Eu falei que a sexta-feira seria emocionante e tem gente que está em reunião até agora. Isso para a madrugada, né? Porque domingo tem que bater a tampa, porque nos registros das candidaturas tem que constar a ata da reunião, a ata da convenção. É parte integrante da documentação.
Então, assim, domingo vai se definir o que Lula vai pode ser o quê. registrar a candidatura dele? Eles vão tentar. Vão tentar. Olha aqui, a notícia que a gente assim falou, assim, meio en passant aqui da Marta Suplicy, também está no OSU e fala sobre ela ter deixado o MDB, mas também ter rejeitado, antes de se manifestar dessa forma, ter rejeitado ser vice de Meirelles. E o partido está falando em Germano Rigoto como opção. Eu não acredito que o Rigoto Ele não quis, ele falou aqui na sala que não queria. Ele não quis fazer nada. Mas ele sabe que ele é alvo. Ele teve essa semana aqui no programa do Paulo Sérgio Pinto, acho que foi quarta-feira. Quinta-feira. Quinta-feira, é isso mesmo. O Rigoto estava aqui? E na saída do programa a gente pegou ele ali e disse, olha, eu sei que o nome está rodando aí, mas eu quero sossego. Ele não quer. Ele não quer. Mas o governador quer sossego. Não, e tem outra coisa, né? Ele não concorda com uma série de coisas que acontecem, que estão acontecendo, que deverão acontecer. Seria assim. É que o PMDB, o MDB agora virou uma coisa que tem muita rejeição de dentro para fora. É verdade. Vamos encerrando mais uma edição do Atualidades Pampa, desejando a todos vocês um excelente final de semana. E não esqueçam de nós, logo depois do Jornal da Pampa, na segunda-feira, a gente está de volta. Até lá. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E água mineral Itati.